Você já sentiu que ninguém realmente te preparou para o que seria a vida após os 80 anos? Não se trata apenas de articulações envelhecendo ou manhãs mais lentas. Existem mudanças mais profundas e surpreendentes que acontecem nessa fase da vida, que a maioria das pessoas não fala até que já esteja acontecendo. Às vezes elas chegam silenciosamente. Outras vezes elas te atingem como uma onda. De qualquer forma, se você não estiver atento, elas podem te pegar de surpresa e te deixar perguntando o que acabou de acontecer. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 realidades chocantes que as pessoas frequentemente enfrentam após os 80 anos. Não são apenas fatos sobre o envelhecimento, mas coisas que mudam a forma como você é visto, como se sente e como se move pelo mundo. Algumas delas são difíceis de engolir, mas todas são importantes de entender, porque estar ciente te dá o poder de enfrentá-las com força e dignidade. Fique conosco até o final, porque não vamos apenas abrir seus olhos. Vamos te mostrar como essas verdades, embora desconfortáveis às vezes, podem realmente ajudar você a viver com mais clareza, confiança e paz. Vamos começar. Número 1. As pessoas param de pedir sua opinião, mesmo quando você já viveu mais do que elas. Uma das verdades mais difíceis que atinge muitas pessoas após os 80 anos é essa mudança silenciosa. Você deixa de ser a pessoa a quem os outros procuram por conselhos para alguém a quem acenam educadamente e depois ignoram. Você pode ter vivido guerras, criado famílias, administrado negócios, consertado lares destruídos com suas próprias mãos. Mas no momento em que seus cabelos ficam brancos e seus passos diminuem, as pessoas começam a assumir que sua visão expirou. Não é que eles tenham a intenção de fazer mal. Muitas vezes, nem percebem que estão fazendo isso. Você vai perceber isso na forma como as conversas mudam. Os mais jovens podem sorrir e acenar com a cabeça quando você fala, mas já estão formulando a próxima frase. Você dá uma sugestão e ela é rapidamente descartada. Não com grosseria, mas com aquele tom sutil que diz: não fazemos mais assim. É frustrante, não porque você quer controlar nada, mas porque sabe o quanto de tentativas e erros te trouxeram até aqui. Essa mudança pode ser especialmente difícil nas famílias. Um filho que costumava pedir sua opinião antes de tomar grandes decisões pode agora apenas te informar depois. Uma nora pode perguntar como você está, mas nunca perguntar como você vê as coisas. Você passa de contribuinte a observador dentro da sua própria família. O que está por trás disso? Um mito cultural de que a sabedoria tem data de validade, que o novo é melhor, que o velho significa irrelevante. Mas lá no fundo, a maioria das pessoas ainda anseia por mãos firmes e vozes calmas. Elas apenas esqueceram como reconhecê-las. E aqui está a ironia silenciosa. Quanto menos você empurrar suas opiniões, mais as pessoas tendem a ouvir quando você fala. Seu autocontrole se torna seu poder. Sua experiência de vida se torna uma espécie de autoridade silenciosa, que não precisa gritar. Então, se isso é algo que você percebeu, não deixe que isso te torne amargo. Deixe isso te tornar mais afiado. Menos palavras, mais peso. Sua voz ainda importa. Só que agora ela carrega poder quando você escolhe seu momento com sabedoria. Número 2. Você começa a frequentar mais funerais do que aniversários. É algo que ninguém realmente te diz. Quando você está nos seus 20 ou 40 anos, um calendário cheio de festas de aniversário, casamentos e novos bebês dá ritmo à vida. Mas em algum momento ao longo do caminho, frequentemente silenciosamente e sem aviso, esse ritmo muda. Quando você chega aos 80, começa a pegar roupas mais escuras, com mais frequência do que chapéus de festa. As reuniões mudam de celebração para despedida, e com cada uma delas, um pouco mais do seu passado parece desaparecer. O que torna isso tão desconcertante não é apenas a dor, embora isso por si só já seja pesado. É a repetição. Mês após mês, alguém que você conhecia, alguém que fazia parte da sua história, de repente se vai. Amigos com quem você costumava rir, vizinhos que costumavam sentar nas suas varandas, antigos colegas de trabalho que antes pareciam família. Pouco a pouco a multidão se afasta e o silêncio depois persiste por um pouco mais de tempo.
Há também uma estranha culpa que se infiltra. A culpa de ainda estar aqui. Algumas pessoas chamam isso de culpa do sobrevivente. Você começa a se perguntar: por que estou aqui quando tantas boas pessoas não estão? Você pode sentir alívio por escapar de certas doenças ou acidentes, mas também um vazio dolorido pelos que não escaparam. E porque todos ao seu redor estão lidando com suas próprias perdas, as pessoas nem sempre falam sobre isso. Elas podem oferecer um abraço durante o serviço, mas nunca mais mencionar o nome da pessoa. Esse silêncio pode fazer a dor parecer ainda mais pesada. O que muitos não percebem é que essa constante exposição à perda desgasta a alma. Pode te fazer hesitante em se conectar com novas pessoas, com medo de perdê-las também. Ou pode fazer você se apegar demais, segurando com mais força aqueles que permanecem. Nenhuma das opções está errada. É o seu coração tentando se proteger. Mas é importante lembrar disso. Cada perda que você sentiu é a prova de que o amor estava ali, de que a conexão foi real, de que você viveu com profundidade e cuidado. E por mais difícil que seja, aqueles que permanecem, aqueles que ainda ligam, ainda visitam, ainda se importam, importam mais do que nunca. Porque quando você tem 80 anos ou mais, o amor não precisa ser amplo, ele só precisa ser profundo. Alguns poucos relacionamentos próximos podem carregar mais calor do que uma sala cheia de pessoas. Então, chore quando precisar, fale seus nomes, compartilhe suas histórias. Deixe suas lágrimas honrarem o vínculo, mas também permita-se continuar vivendo. Não apenas existindo, mas verdadeiramente vivendo, mesmo através da perda. Esse é o legado que eles gostariam que você carregasse. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 2 abaixo para me avisar que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Número 3. Os médicos te tratam como uma lista de verificação, não como uma pessoa. Isso geralmente começa de forma sutil. Você se senta na sala de exame, a enfermeira mede sua pressão arterial, anota e depois faz algumas perguntas padrão. Sono, dieta, medicações. O médico entra, dá uma olhada no prontuário, pergunta como você está, mas não espera realmente pela resposta. Antes que você possa terminar de descrever aquela dor estranha nas costas, ou como sua energia diminuiu no último mês, ele já está passando para o próximo item. Isso não é sobre médicos ruins. A maioria deles se importa profundamente. Mas conforme você envelhece, algo muda na forma como o sistema te vê. Você deixa de ser uma pessoa com uma história e começa a se tornar uma coleção de sintomas, remédios e avisos. Seu passado, suas preferências, sua personalidade, essas coisas começam a desaparecer como pano de fundo, enquanto protocolos e formulários assumem o centro do palco. E não é apenas frustrante, pode parecer desumanizador. Você conhece seu corpo melhor do que ninguém, sabe o que é novo, o que é diferente, o que simplesmente não está certo. Mas com muita frequência, esse conhecimento vivido é ignorado. Você pode ouvir que isso é só parte do envelhecimento, ou na sua idade, geralmente esperamos isso. É como se a idade fosse o diagnóstico e tudo o mais fosse apenas manutenção de rotina. Esse tipo de tratamento pode ser perigoso, não apenas para a sua saúde, mas para a sua dignidade. Quando você é ignorado ou apressado, pode parar de se manifestar. Pode começar a duvidar de si mesmo. Pode até começar a pensar: talvez eu esteja apenas exagerando, quando na realidade algo real precisa de atenção. Há uma razão pela qual os idosos frequentemente se sentem hesitantes em ir ao médico. Não é apenas sobre os copagamentos ou as salas de espera frias. É sobre se sentir invisível. É sobre sair de uma consulta mais confuso do que quando entrou. E quando você não se sente ouvido, é menos provável que siga os tratamentos, faça perguntas ou defenda a si mesmo. Mas aqui está algo que vale a pena lembrar. Você tem todo o direito de ser ouvido. Você conquistou o direito de fazer perguntas, desafiar respostas rápidas, pedir mais tempo. Você tem o direito de dizer: espere, ainda não terminei.
quando alguém tentar te apressar. E você não precisa aceitar uma abordagem única para o seu cuidado. Alguns dos melhores cuidados que você receberá não virão apenas de especialistas, mas de profissionais que te veem como um ser humano completo. Alguém com história, com contexto, com dignidade. E às vezes você precisará defender para encontrá-los. Não é fácil, mas vale a pena. Você não é uma lista de verificação. Você é uma história inteira que ainda está se desdobrando. Não deixe ninguém te tratar como uma nota de rodapé. Número 4. Seu corpo pode ainda estar aqui, mas seu reflexo nem sempre parece com você. Há um momento que atinge muitas pessoas depois dos 80 anos e é difícil de colocar em palavras. Você passa por um espelho ou vê seu reflexo na vitrine de uma loja e por um segundo, apenas um segundo, você se pergunta quem é aquela pessoa. O homem ou mulher olhando para você tem seus olhos, sua estrutura, sua postura familiar, mas algo parece desconhecido. Então você percebe, não, é você. Mas nem sempre parece ser você. Essa desconexão pode ser uma das realidades mais impactantes e emocionais do envelhecimento. Você ainda se sente afiado por dentro. Você ainda lembra como era correr escada acima, dançar sem esforço, ficar em pé sem pensar duas vezes. Mas sua pele conta uma história diferente agora. Seus músculos, articulações e cabelo passaram silenciosamente por sua própria jornada, muitas vezes sem pedir sua permissão. E, de repente, há uma lacuna entre como você se sente e o que você vê. Não é vaidade, é identidade. É sobre reconciliar a faísca interior que não mudou com a casca exterior que mudou. Você ainda carrega memórias de ser 30, 50 ou até 70 anos, de como você parecia, se movia e se sentia. Mas agora os lembretes físicos são mais suaves, mais lentos, menos familiares. Até seu sorriso, suas mãos, a forma como você se senta, evoluíram, muitas vezes sem aviso. E o mundo não facilita. Anúncios, mídia, até elogios bem-intencionados podem fazer você sentir que a juventude é a única versão de beleza que vale a pena celebrar. Como se, uma vez que sua pele enrugue ou seu cabelo desbote, sua presença de alguma forma também desaparecesse. Mas aqui está a verdade. A maioria das pessoas não percebe que não há nada mais bonito do que alguém que viveu plenamente e mostra isso. Suas rugas, elas não são falhas, são provas. Provas de que você sorriu, se preocupou, riu, chorou e continuou. Sua caminhada mais lenta, isso é resiliência. Significa que você ainda está aqui, seguindo em frente. E seu reflexo, não importa quão diferente pareça agora, ainda é você. Mais sábio, mais complexo. Às vezes, a parte mais difícil é ajustar suas próprias expectativas. Deixar ir a versão mais jovem de si mesmo não significa perder quem você é. Significa abrir espaço para honrar todas as versões que você foi e dar crédito à versão que você é agora. Você não está desaparecendo, está evoluindo. Você está carregando histórias que ninguém mais pode contar. E o reflexo que você vê não é um estranho. É alguém que viveu por décadas e ainda aparece com coragem e graça. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 4 abaixo para me avisar que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 5. O mundo ao seu redor se move rápido demais e espera-se que você acompanhe ou seja deixado para trás. Chega um ponto em que o ritmo do mundo começa a ultrapassar o seu próprio. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, culturalmente. Após os 80, não é incomum sentir que o mundo que você conhecia se transformou em algo irreconhecível, quase da noite para o dia. E a parte mais difícil, todos os outros parecem esperar que você apenas se adapte sem pausa. Isso aparece em momentos do cotidiano. Você vai pagar as compras e se vê diante de uma máquina de autoatendimento, com botões piscando e sem instruções claras. Você tenta marcar uma consulta médica, mas agora tudo é por portais online
e longos menus com vozes robóticas. Você recebe um convite para um evento de família, mas é por um grupo de texto no qual você nem foi adicionado. A vida acelerou e, em algum momento, parou de esperar por você. Esse sentimento de estar ficando para trás pode criar um tipo de isolamento invisível. Não porque as pessoas não se importam, mas porque elas assumem que você está acompanhando, ou pior, não percebem que você está lutando. O que antes era uma simples ligação telefônica, agora exige lembrar senhas, navegar por aplicativos e rolar por menus claramente feitos por pessoas com menos de 40 anos. Até as conversas podem parecer estranhas, cheias de gírias, memes e referências que não se conectam. Não se trata de estar fora de sintonia. Trata-se de ser sobrecarregado pela mudança constante que você nunca pediu e não cresceu convivendo com ela. Você se adaptou durante toda a sua vida a guerras, recessões, revoluções culturais. Mas depois de um certo ponto, quando cada atualização vem com uma curva de aprendizado, a energia para continuar aprendendo começa a se esgotar. E ainda assim, espera-se que você se mantenha produtivo, disponível, acompanhando. Se você expressa frustração, é rotulado como resistente ou preso aos seus hábitos. Se pede ajuda, as pessoas ficam impacientes ou dizem: "É fácil, só toque aqui." O ritmo não diminui. Assume-se que você vai acelerar. Mas aqui está algo que vale a pena dizer em voz alta. Você não deve nada a ninguém em termos de velocidade. Você não precisa correr para se encaixar em um molde que não foi feito para você. Não há nada de errado em escolher a lentidão, em querer clareza ao invés de conveniência, conversa ao invés de cliques. Na verdade, a sabedoria e presença que você traz à sala muitas vezes oferecem mais valor do que o aplicativo mais recente poderia oferecer. Em vez de lutar contra a corrente, você pode escolher onde dar o passo e onde recuar. Você pode pedir ajuda sem pedir desculpas. Você pode estabelecer limites em relação ao ritmo que funciona para você. E pode lembrar aos outros ao seu redor que a experiência não é algo a ser superado. É algo em que se pode apoiar. A verdade é que o mundo pode não desacelerar, mas isso não significa que você tenha que correr para acompanhá-lo. Às vezes, o movimento mais poderoso que você pode fazer é se mover no seu próprio ritmo e deixar que os outros se lembrem de por que isso importa. Considerações finais. Agora que passamos por essas 5 realidades, tire um momento para respirar. Não para se sentir sobrecarregado, mas para se sentir visto. Porque essas não são apenas informações aleatórias sobre o envelhecimento. São verdades que muitas pessoas carregam silenciosamente, muitas vezes sozinhas, e reconhecê-las não te faz fraco. Isso te faz sábio. Talvez uma dessas realidades tenha tocado mais fundo em você do que as outras. Talvez você tenha notado todas as 5. O ponto não é se sentir desanimado. É perceber que você não está sozinho e que não está imaginando isso. Essas mudanças são reais e enfrentá-las com honestidade é uma das coisas mais fortes que você pode fazer. Você viveu mais do que a maioria das pessoas pode imaginar. Você se adaptou, resistiu, riu, lamentou e amou ao longo das décadas. Só porque o mundo nem sempre é construído para honrar isso, não significa que seu valor tenha desaparecido. Na verdade, é o oposto. Você está carregando algo que o mundo precisa mais do que nunca: clareza, calma, perspectiva e resiliência. Então, pegue esses insights e guarde-os perto de você. Deixe-os te lembrar que está tudo bem em se manifestar quando você se sentir negligenciado. Está tudo bem em lamentar. Está tudo bem em se frustrar. E está mais do que ok em se mover no seu próprio ritmo, honrar sua experiência e escolher o que parece certo para você. Obrigado por nos acompanhar hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, curta, se inscreva e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.